Diz assim a palavra de Deus, 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte, eu acho que o pai já encontrou, diz assim: Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pai santo, eterno é o teu nome, glorioso, Pai da eternidade, Senhor nosso, Redentor nosso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Unimos a nossa oração com a oração dos irmãos que já foram feitas nesse púlpito, Deus. É porque realmente existe uma necessidade muito grande da tua presença. É porque, Senhor, existe uma necessidade muito, mas muito grande do que o Senhor nos guie no texto, na direção do texto, para que o teu filho não venha impedir, Senhor, que a tua palavra chegue aos teus filhos. Deus, por isso nós clamamos, nós te pedimos que, para a honra e glória do teu nome, tu se comunique com a tua igreja. Que o Senhor possa usar esse homem pecador que aqui está falando, para levar a palavra aos sedentos, abrir os olhos daqueles que ainda estão com os olhos meio que fechados, Senhor. Por favor, Pai Santo, que tudo seja feito para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento do reino. Assim eu oro a ti, Deus. Agradeço a ti por tudo, em o nome de Jesus. Amém. 5 minutos já se passaram. Irmãos, vamos trabalhar no texto de João, como a gente acabou de ler, e achei bem pertinente. Outro dia, o irmão Josimar, bem me lembro, que quando nós estávamos lavando o templo para inaugurar, ele dizia: estamos abrindo,1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Nós estamos abrindo esse templo e certamente iremos combater alguns ensinos falsos, até de outras igrejas, é claro, e eles também vão querer atacar, assim ele usou o termo, né? Eu até entendo, atacar o que a gente ensina e tudo mais, e as pessoas no meio desta guerra ficam meio que perdidas, sem saber para onde vão, com quem está a verdade, com qual igreja, com quem, qual a denominação detém a verdade. Irmãos, a igreja, o templo, a congregação ou a denominação que detém a verdade é aquela que não sai dos moldes da Bíblia, que não sai do que a Bíblia diz. Muitos estranham a igreja congregacional do Calvário aqui em Riachão, na pessoa do dirigente Romualdo Cordeiro, porque ele prega expositivamente. Mas, irmãos, eu devo muita coisa do que eu aprendi e tenho aprendido por conta disso. Para uns talvez seja chato, para uns taxam de frio, sorveteriano, sei lá, tantos nomes, congelacional. Mas, irmãos, eu não estou nem aí. Eu tenho sido alimentado espiritualmente e tudo isso para a honra e glória do meu Deus. Depois disso, a responsabilidade agora é minha.
porque eu não estou me empanturrando de berros, de gritos, de chorumingos, de emocionalismo. Eu estou sendo alimentado com a pura e genuína palavra de Deus. Então, por isso que aqui estou, e semelhantemente ao dirigente da congregação, não poderia fazer diferente, embora não seja tão bom com as Escrituras, mas tenho feito o máximo possível para trazer ao entendimento dos irmãos o que o texto está dizendo. Irmãos, essa carta escrita, ela foi escrita para crentes, isso é fato, porém, o destinatário não se sabe. Assim se trata ela, por muitos estudiosos, como uma carta que circula o mundo naquela época. Uma carta que circulava às igrejas, porque embora seja para crentes, não tem um destinatário. Porém, existia já naquele século um problema de uma certa heresia, de uma certa seita, cujo nome a gente vai ver, vai ver agora, porque eu já vou dizer, conhecida lá e aqui como gnosticismo, e o apóstolo João fez-se necessário escrever, combatendo, não só ele, como os outros apóstolos, fielmente, firmemente, esta heresia. Ele diz assim, como ele está falando com o crente, ao carinho de João: amados, porque esses irmãos, esses ensinamentos, na verdade não eram irmãos, que eles vieram do mundo, esses ensinamentos, eles adentravam dentro das congregações, entravam dentro da igreja, e eram misturados com o cristianismo, com o evangelho como nós conhecemos. E daí, se você pegar um remédio de pirona, e você misturar ele com outro remédio, em vez de ele curar a sua dor de cabeça, ele pode lhe matar. Amém, meu irmão? Está vendo? Luciano, eu... Mediante o que você falou, eu só posso dizer que você foi vítima de uma coisa boa que aconteceu aqui embaixo. Viu que o texto diz que maior o que está em vocês do que aquele que está no mundo? Eu não só creio, como eu posso jurar de pé junto, que quem lhe esclareceu isso foi o Santo Espírito, conhecido por Espírito da Verdade. Amados, não creio, em algumas traduções diz, não dei crédito a qualquer espírito, mas examinem se os espíritos procedem, se os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Queridos, a exortação, o ensinamento, o que João ensina aqui, é que nós como crentes, devemos ter certo cuidado, e por intermédio da Escritura Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática cristã, é o livro que não contém a palavra de Deus, pasme agora, mas é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus. Tem esse negócio de, depois que lê, se torna a palavra de Deus, não, ela fechada, aberta, em cima ali do filtro, onde for, é a palavra de Deus, inerrante, infalível, palavra de Deus, incontestável, palavra de Deus. E então João avisa aqueles crentes, e hoje a gente é avisado também, para que nós não possamos crer em qualquer espírito. Eu devo dizer a vocês que neste momento, e desde aquela época, e desde que o mundo é mundo, existem no nosso meio duas forças espirituais poderosíssimas agindo, irmãos, entre nós. Existem duas forças espirituais agindo
com todo vapor, para que vocês entendam a nossa linguagem, neste exato momento, duas forças, uma conhecida, amados irmãos, como uma força espiritual chamada o anticristo, o espírito do anticristo, ou o espírito do erro, e também outra força maior ainda, louvado seja Deus, o Espírito da verdade, conhecido como o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Então somos avisados por intermédio de João, que meu pai teve o privilégio de ter esse nome de batismo, né? Não é o João da Bíblia, mas é João de Casuzinha. E nós somos agora avisados para que nós não venhamos a acreditar em tudo que nós ouvimos acerca do Evangelho. Porque há uma multiplicação exuberante da igreja, no modo denominacional, eu digo denominacional, porque a igreja mesmo de Cristo, a igreja invisível, a igreja como a que vai subir, ela não tem crescido tanto assim, ao passo que a igreja é denominacional. E causa disso, de haver um inchaço na igreja denominacional no Brasil, dá-se ao fato da atuação pertinente do espírito do engano, do espírito do erro. Como vocês viram há poucos instantes, eu disse que os gnósticos misturavam as coisas com o evangelho e fazia isso uma mistura mortal. A gente vai ver isso, eu espero que eu consiga falar isso para vocês. Então nós precisamos ter em mente que tudo que vocês ouvirem, isso é responsabilidade de vocês e minha também, porque eu escuto outros pregadores. Responsabilidade de vocês, nossa responsabilidade, passarmos tudo na peneira, como diz um bom assembleano, na peneira de Jeová. A peneira de Jeová, irmãos, é a palavra. Nós temos que comparar e ver tudo aquilo que a Bíblia diz sobre determinado assunto, o seu contexto imediato, tudo que a Escritura fala acerca daquilo, para sabermos se aquele espírito que está atuando é de Deus ou do engano. Não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Eu não posso deixar passar aqui e fazer com que os irmãos pensem que a Bíblia é contraditória, porque quando a Bíblia diz assim, mas examine os espíritos para ver se procedem de Deus, em algumas traduções traz a palavra aí, não julgue, aliás, julguem, para julgar, mas não é certo que a própria Bíblia diz que não devemos julgar? Não é verdade? Todavia, o que se diz em Mateus, o que está escrito, se eu não me engano, lá em Mateus 7, é Mateus 5, 7 e 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Esta mensagem, escrita em Mateus, tinha outro contexto. Ali falava da hipocrisia dos fariseus, dos líderes religiosos, que julgavam, estando muitas vezes eles no mesmo estado pecaminoso, da mesma forma, cometendo os mesmos pecados, os mesmos erros, mas achavam que havia um favoritismo para eles, e só os outros, Petrônio, não podiam fazer. Então o que Mateus está registrando que Jesus disse, é para aqueles fariseus que julgavam, não julguem para não ser julgados. Só que aqui o contexto é outra coisa. Aqui nós temos que analisar e ver se o que está sendo ensinado, passa pelas Escrituras, é aprovado pelo nosso Deus. Então eu seria um monstro e uma pessoa irresponsável não avisar isso a vocês. Porque vocês podem ler, afinal de contas, é para julgar ou não é para julgar? No contexto de Mateus, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes a gente consegue ver uma pinta, um cisco no olho do irmão. E nós, numa situação tão qual, ou pior do que eles, com a trave, uma pilastra dessa, e a gente quer, irmão, chamar a atenção dos outros, irmão. Para a gente passar vergonha.
É por isso que eu digo, tem que ter testemunho, tem que andar direitinho para você poder falar as coisas para os outros. Senão o próprio demônio lhe mata de vergonha. Examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Irmãos, e que espírito é esse? Eu me lembro que uma das vezes que eu ministrei isso aqui, eu disse que era tudo aquilo que podia ser entendido como igreja, como pregação, como louvor. Não é bem errado, mas a ideia aqui é justamente dessas forças espirituais que atuam agora mesmo. É saber quem está usando, influenciando, quem está ali soprando, quem está ali impelindo aquela pessoa de falar aquilo ali. Qual o espírito que está ali por trás, fazendo aquele pregador está dizendo aquilo, aquele pastor, aquele irmão, aquele louvor, você cantar, aquela pessoa compôs aquele louvor. Quem é que está por trás, Luciano? Deve ser das duas uma, ou o espírito da verdade, ou o espírito do engano. Então, o que João diz para a gente examinar, para que nós possamos assim discernir e descobrir se o espírito que manipula, que influencia, aquele pregador, aquela pessoa, se ele é o Espírito Santo, que é o que nos interessa, que é o espírito da verdade. Por isso que ele diz, porque já naquela ocasião, os gnósticos estavam a todo vapor. O gnosticismo que ensinava, irmãos, que a natureza, o pecado em si, eu posso dizer, meu Deus, o pecado em si atuante na humanidade é justamente a carne física. O corpo em si é como se fosse uma prisão. O corpo é mau, o corpo é ruim, ele aprisiona o espírito, e nós precisamos nos livrar. Assim sendo, partindo desse pressuposto, vai culminar onde? Vão negar a divindade de Jesus. Se o corpo é mau, se o corpo é ruim, se o pecado é a carne que nos induz a pecar, ou seja, o corpo, o sangue nosso, então quer dizer, se é isso que é mal, Jesus, de forma alguma, poderia ter sido um ser humano, como a Bíblia bem afirma, como nós estudamos aqui na escola bíblica, segunda-feira. Negando assim a humanidade de Cristo, e onde nós ouvimos falar Jesus Cristo, a gente entende que a parte que fala Jesus falando da humanidade dele, e Cristo da divindade dele, sabiam disso? A divindade dele. Então nós percebemos o equívoco, porque se Jesus ele fosse um espírito ou qualquer outra coisa, não era possível o Pai aceitar. Ele precisava passar por tudo que um ser humano passou. E como o texto aqui diz em Efésios, em vários textos, nós entendemos aqui, que ele se humilhou a tal ponto de deixar a sua glória, de esvaziar-se dos seus benefícios, dos seus beneplácitos, não do seu poder, nem do fato dele ser Deus, para se humilhar como um qualquer, como eu e você, um ser humano de carne e osso. Para que a palavra de Deus, para que o propósito de Deus fosse cumprido, e para que por intermédio da morte dele nós fôssemos resgatados do poder das trevas, do império das trevas, e sermos transportados para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Então logo a gente tem esse problema com o gnosticismo. João, vendo isso, disse, meu Deus, vamos agir. Irmãos, vocês percebem o que é o Evangelho? Que o Evangelho, ele passa, a gente vê muitas vezes, quase sempre, essa confusão, essa briga entre o bem e o mal, o espírito do engano e o espírito da verdade, que vivem em pé de guerra, porque o espírito do engano é o espírito do anticristo. E eu não sei se vocês sabem o que é que significa ser anticristo, mas eu vou ler mais um pouquinho, porque eu já conversei muito nesse versículo aqui e não disse. E a razão pelo qual deve-se ver essa questão e julgar e provar através das Escrituras, examinar, é porque
No caso, ele se refere aos gnósticos aqui. Por quê? Porque, está aqui, ó. Se procedem de Deus, porque, tinha uma vírgula, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O fato de João alertar os crentes e a nós, hoje, para nós examinarmos tudo que é pregado aqui nessa congregação e onde vocês forem, é pelo fato do qual já naquele tempo muitos falsos profetas tinham saído, e mais à frente no 2 mais à frente ele diz assim: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Pelo mundo. O mundo aqui, a ideia de mundo nesse contexto aqui, nesse cantinho aqui, tem falado mesmo, não no sistema, mas aqui no mundo mesmo, na terra, o plano terra mesmo, aqui nas igrejas, dentro das igrejas, já desde aquele tempo. Então, por essa razão, um falso ensinador, porque o que é um falso profeta, irmãos? Um falso profeta, a conotação de falso profeta para nós, irmãos, é tudo aquilo que é ensinado, que é contra Deus, que é anti-Deus, que é erro, que é mentira, que é equívoco, que é enrolação, que é alguma coisa mal entendida e é ensinada. No texto aqui não está se falando nem de profecia, não é nem a questão de eu profetizar e ser uma mentira e ser uma verdade, não é nem isso, mas a ideia aqui não é da profecia que se faz hoje, já é outra história, que isso também deve passar pelo crivo das Escrituras, mas irmãos amados de Deus, o fato de tudo aquilo que assume uma posição de pregar, de cantar um louvor, aquilo é tido como uma profecia, um profeta, alguma coisa de Deus. Se é de Deus, é um profeta. A ideia que a linguajar que João usa é esse linguajar, mas deve ser entendido como tudo que vem em nome do Senhor. No caso, pessoas, né? Qualquer pessoa que vem, pastor, pregador. Então, ele se refere fielmente aos gnósticos que equivocadamente negavam, e eu acho que era o camarada lá era Cirinto, se eu não me engano. Cirinto também, se eu não me engano, deixa eu ver o que ele também dizia, meu Deus. Ele também falava, agora eu esqueci o que ele falava. Agora eu esqueci, mas no decorrer do sermão eu espero que eu me lembre. Esse Cirinto é uma benção. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Depois eu me lembro. Então, irmãos, no versículo 2, ele dá uma receita. Eu vou chamar de receita. Mas é informado àqueles cristãos, e hoje a nós também, como podemos reconhecer o espírito da verdade e do erro. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. A ideia é vocês crentes, é nós crentes, reconhecermos o Espírito de Deus deste modo, analisar qual religião, qual igreja, qual segmento, qual aglomerado de pessoas que se reúnem para cultuar a Deus, que negam a humanidade de Jesus. Porque nós vimos aqui na escola bíblica, que acontece nas segunda-feiras, que eu reforço mais uma vez, que os irmãos deviam vir, né? Porque é onde a gente vê as coisas, e às vezes quando a gente fala aqui, muita gente voa, fica, o que ele está falando? Por quê? Falta alguma coisa, né? Na escola bíblica. Os gnósticos, como eu já tinha falado, que é o alvo de João aqui, negavam a humanidade de Cristo. Então jamais eles assumiam que Jesus veio. Sim, agora me lembrei o que é Cirinto, acho que é o nome do cara. O Cirinto, ele propagava também dentro, porque essa questão de gnosticismo, ele tem uma subdivisão. E o Cirinto, ele cria, agora me lembrei agora, que o Espírito de Deus, que Jesus é o Espírito de Deus, se eu não me engano.
Era que Jesus era um espírito, e eu acho que um pouquinho antes, ou foi depois da crucificação, ele abandonou. Ele abandonou a Cristo. Vocês entendem? Ele estava guiando a Cristo, estava ali dirigindo tudinho e tal, mas após, antes da crucificação, quando ele está prestes a ser crucificado, o Espírito Santo abandona. O Cirinto cria nisso. Então, esses gnósticos não confessavam de forma alguma que Jesus tinha sido homem de carne e osso. Isso. Aí hoje na nossa cidade tem uma seita chamada discípulos. Ia falar. Eles dizem que Jesus, ele era humano, mas não era divino quando esteve na terra. Isso é o que eu disse. Isso que a gente falou aqui, que desde aquele tempo, as seitas e heresias, o espírito que atua por trás dessas pessoas, desse segmento dessas seitas, sempre atacaram, ora, a humanidade de Jesus, ora, a divindade de Jesus. Porque nós sabemos que Deus, que nosso Jesus, que o Messias, quando esteve aqui, ele era 100% homem, e ele era 100% Deus. Teologicamente falando, a isso se dá o nome de união hipostática. As duas naturezas existindo ali, em um corpo só. Ele era divino, e ele é, porque ele existe, ele está no meio de nós, então ele é humano, agora mais, não, né? Mas era também divino. Então o Cirinto tinha esse negócio, e tem muitas coisas no gnosticismo. Porém, esse contexto aqui diferencia um pouquinho para nós. Mas você pode dizer, então, irmãos, Romualdo acabou de dizer agora um dos segmentos que eu pretendia falar aqui, que é conhecido mundialmente aí por G12, e alguns conhecem pelos discípulos. Como toda seita, como toda heresia, vem sempre em nome do Senhor, e a gente tem um estranho costume de aceitar tudo que vem em nome do Senhor. Já prestou atenção? Falou no nome do Senhor, até um louvor que se faz. Eu ouvi uma pessoa hoje dizendo em um programa, uma pessoa lá questionando, que um determinado pastor, provavelmente reformado, estava questionando determinado louvor, e a pessoa defendendo, dizendo, mas não está falando o nome de Deus? Mas, aí porque dizer, bota o nome de Deus no meio de louvor e ensina um monte de heresia, e está santo o louvor, e é um louvor. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, a gente precisa no mínimo ser inteligente, não é teólogo mais não. Está carecendo a pessoa usar 3% do cérebro, 3%, só basta isso, para a gente entender que isso é herético. E como o Romualdo estava dizendo aqui, a gente não tem pessoas claramente negando isso aí, mas às escondidas, quando você vai para essas religiões, eles começam a ensinar as coisas, vocês começam a ver. Luciano viu, porque o Espírito Santo mostrou a ele. E Romualdo estava dizendo aqui agora que o G12, eles creem que a humanidade, os gnósticos a humanidade, e já o G12, divindade de Cristo. Pronto, a gente vai. Sim, não pode negar nenhum nem outro. Nós temos que crer, é de Deus quem aceita Cristo dessa forma. Ele era 100% humano e 100% Deus. Sim, sobre essas doutrinas, todo segmento, toda a igreja, ou cai ou fica de pé. Sobre esse ensinamento, sobre essa base aqui, todos os segmentos religiosos, toda igreja, ou cai ou fica de pé, porque se negar, cai. Está desmascarado. Se aceitar essa realidade que que Jesus era homem e também Deus, fica de pé. Então, irmãos, então tá bom. Mas como o Romualdo acabou de falar agora sobre o G12, a gente também fala de Allan Kardec, do Espiritismo, muito caridoso, em nome do Senhor. Eu tenho até um livro em casa, Romualdo, achei um livro lá, acho que eu vou lhe dar de presente, talvez você queira. Um livro do Gênesis, segundo Allan Kardec. E dentre
algumas coisas que eles propagam é que Jesus não é filho de Deus. Jesus, ele é uma criatura, ele é um espírito aperfeiçoado. É assim, meu irmão? Ele é um espírito super aperfeiçoado que se destacou entre os outros. E que o fato dele ter vindo aqui foi, acho provavelmente, eu nem li acerca disso, mas provavelmente vão dizer que ele reencarnou, que é diferente de encarnar. Provavelmente vão dizer isso. Aí você diz, então o Espírito, mas tem outras também, tem. Aí a gente tem, amados irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, sem falar em que a questão do sábado, que não se resume só nisso, só a questão do sábado, toda a seita, eu nem estudei, eu até estudei, se eu não me engano, no curso lá, mas nem me lembro, Romualdo, essa é a realidade. Mas aí uma coisa ficou. Uma característica muito forte em uma seita, em uma religião herética, é eles dizerem que são os favoritos de Deus e que eles são a igreja ou o povo de Deus e que o resto vai para o inferno. É dizerem que a sua igreja, a sua denominação, os seus ensinamentos são os verdadeiros e que todas as outras religiões vêm do inferno. Haja vista que essa igreja tem uma morta, como sua profetisa, como tendo autoridade, os ensinamentos da Ellen White, como a própria Bíblia, irmãos. E Paulo já nos informou, amados irmãos, que a Bíblia é inerrante palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, só ela, sola a Escritura. Eu acho que é isso. Não sei falar como os caras lá, os teólogos. Mas tem mais. Aí eles dizem também, irmãos, e a gente vai pensando, então, vamos discernir isso, que Jesus provavelmente ele era um anjo. Se eu não me engano, eu esqueci o nome do anjo que eles ensinam. Irmãos, e quando a gente passa esses ensinamentos da Escritura, não tem base. Irmãos, e o que João está dizendo aqui, que o profeta que não fala a verdade, ele é falso. O que falou a falsidade, o que inventou a falsidade, é porque quem opera por trás dele é o espírito do erro, é o espírito do anticristo. E esse anticristo aqui, vocês devem entender que não é o anticristo previamente dito escatológico. É só o diabo mesmo atuando nas pessoas e enganando e dizendo que são pastores, que são bispos, que são diáconos, que tem que abrir igreja, que tem que fazer isso, que é levita, que é cantor, que é missionário. Aí a gente vai para Testemunho de Jeová, basicamente quase o mesmo conhecimento, as mesmas histórias. Jesus, ele não é filho de Deus, é uma criatura, ele é criado. A gente vai para a igreja dos santos dos últimos dias, conhecida por mormons, está lá uma ideia maldita em que Jesus é um irmão de Satanás, que ele é simplesmente um filho rebelde de Deus. Agora eu digo, tem quem aguente? Tem quem aguente um negócio desse? Aí há pessoas que dizem, porque fulano, porque cicrano só fala de outras igrejas. Irmãos, vocês não estão vendo Cristo falando, defendendo aqui não? Se fosse hoje, irmão, ele esculhambava. Ele virava os bancos, ele atirava pedra, eu tenho certeza disso. É importante eu lhe dizer que ao passo que eu prego aqui, aleluia, é como se Cristo estivesse aqui do meu lado, a palavra é dele, e eu não tenho o direito de enganar, de mentir, nem de adulterar essa palavra. Como é que os anticristos desses têm coragem de fazer isso? Para ganhar dinheiro, para encher os templos, percorrer o mundo inteiro atrás de prosélitos, para torná-los 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais dignos do inferno. É importante eu dizer que, como estamos pregando a palavra, o Deus das Escrituras está presente. O autor das Escrituras está presente, olhando o que é que eu estou dizendo. E eu terei que prestar conta. O mal terá que prestar conta.
Todos quantos pregam a palavra terão que prestar conta. Isso não é uma bula de um remédio. Isso não é um jornal nacional que eu estou lendo. Isso é a palavra de Deus. Do Deus Santo, do Deus Trino. Aleluia. Então, irmãos, os gnósticos negavam a humanidade de Cristo. Aí a gente vai andando pelas religiões sem falar que o G12 também crê que a salvação é através do batismo. Não é isso? Se o cabra não se batizar, não é salvo. O batismo se dá pelo batismo. Se você está na religião lá com eles, se você sai, tem que se batizar de novo para ser salvo. Os gnósticos, por pensarem assim, achavam que nem existia pecado, que essa lei moral, ou não roubarás, ou não matarás, praticamente nem existiam. Será que eu estou esquecendo mais alguém? Tem mais. Então tudo isso a gente vai passando pelo crivo das Escrituras, são muitas religiões, são muitos segmentos, são muita coisa para a gente analisar. E estranhamente as pessoas, despercebidamente, tudo que essas religiões dizem é amém, é glória a Deus. Irmãos, vamos andar que eu tenho 11 minutos, meu Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, é como o Romualdo bem citou aqui, se qualquer segmento religioso nega a divindade de Cristo, é seita, heresia. Espera aí, mas se nega a divindade, sim, e se nega a humanidade também, e o pior, como Jesus disse aqui, ó, como João registrou aqui, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Irmãos, a palavra anticristo não é nem que vem antes de Jesus. A palavra antes, você toma um anador para quê? Um anador, para que você toma um anador? Ele faz o quê? Ele é contra o quê? O anador é contra a dor de cabeça. O antigripal, que é o remédio para a gripe, ele é o quê? Um anti. Então ele vai agir sobre o quê? Ele vai ser contra, ele vai guerrear com quem? Com o vírus da gripe. Irmãos, o que João está dizendo é que o espírito que atua por trás desses falsos pastores, pregadores, profetas e tal, é o espírito do engano, é o espírito do anticristo. Logo, há um ditado até que não é bíblico não, isso aqui é um ditado corriqueiro, que diz o seguinte: me diz com quem tu anda que eu te digo quem tu és. A pessoa vive recebendo doutrinas de demônios, ensinamentos do inferno, e ensinando os outros. Eu vou dizer que essa pessoa é filho de Deus, que é crente. Eu vou dizer que essa pessoa é o que, meu irmão? O que é que a Bíblia está dizendo para eu falar dessa pessoa? Ela é um anticristo. É um anticristo, é contra Deus, é contra os ensinamentos, é opositor à verdade. É isso que acontece. Ou é eu que estou equivocado? Ou não está escrito? Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Tem nada com Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus. Essa é a parte que eu mais gosto. Filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está nos verdadeiros crentes? Quem é que está em nós, irmãos? Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias para ver quem é que está atuando num povo da verdade, num povo de Deus. Eu convido vocês a abrir a palavra
em João 14, versículos 16 e 17. Porque João diz aqui: filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então nós precisamos saber quem é que está em nós, quem é que está com a verdade. Josemar, nós precisamos saber quem é que está com a verdade, porque em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Aleluia! Oh, glória! É a prova que Luciano se converteu. E não foi o espírito do engano, não, porque ele viu. Quem revela essas coisas a gente é o Espírito Santo. Essas heresias malditas, esses canalhas da fé. Esse é o que está em nós, que João disse aqui: filhinhos, vocês são de Deus e os vencerão, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. E aí a gente fica vendo por que essas pessoas têm tanto prosélitos. Eles falam do mundo e o mundo ouve eles. Aí eu vou pensar o que quando eu vejo um falso pastor, uma igreja herética, um segmento herético e um monte de pessoas lá? Carinhosamente, às vezes eu penso que tem muita gente, não nego, cego ainda, mas também não nego a vocês, que eu tenho certeza que estão lá porque gostam. Porque Paulo disse que eles escolhem mestres, Paulo disse que eles escolhem igrejas, escolhem doutores, que lhe falem o que eles querem ouvir. Em versículo 5, eles vêm do mundo. Não pode vir de Deus. Como pode vir de Deus? Tem que vir do mundo, do sistema, do diabo, de Satanás. Ou se você é supersticioso, como os católicos, que a intercessão de Maria vale muita coisa, Jesus é um Deus fraco. Jesus é um Deus fraco, Ele não atende orações não. Tem que ter a intercessão de Maria, de uma morta, para que Deus possa ouvir tuas orações. Mas será que o texto bíblico não diz que após Jesus dizer que está consumado, entregar o seu espírito, o véu do templo se rasgou? E isso foi quebrada a separação entre gentios e judeus. E isso nos deu pleno acesso, como o louvor que nós cantamos, ao Pai. E as nossas orações agora não precisam de medianeiros, a não ser Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens. Mas segundo os católicos, a Maria e muita caridade, as obras vão levá-los à salvação. Mas pode dançar o forró, pode beber cana, o padre dança, o padre bebe, fala o diabo a quatro, nem falar, não pode nem falar isso. Cai do banco, meus irmãos. Por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Versículo 6 diz: não viemos. Oi? Nós viemos, versículo 6, nós viemos de Deus. Qual a implicação nisso, irmão? Se nós viemos de Deus, qual a implicação? Nós viemos de Deus. Nós nascemos de uma palavra que nos foi pregada. Nós, que João está dizendo, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Isso é simples de entender, eu vou desenhar.
é que você está pecando, que eu estou pecando. Quando eu escuto um falso segmento religioso, isso serve para mim. Talvez seja uma exortação para mim. Para mim. Que às vezes saio e vou pregar em determinados lugares. Porque quem se junta com essas pessoas é como se estivesse construindo uma amizade com o mundo, porque eles vêm do mundo. E o meio-irmão de Jesus avisou que quem se constitui inimigo, é amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. O presbítero Romualdo falou aqui no início, mas eu entendi, vou até falar isso para... Porque eu falei que tem inimigo. O Romualdo disse, Deus nem inimigo tem. Na verdade, o que o Romualdo queria dizer, ele vai me corrigir se eu estou errado. É que Deus não tem à altura dele um oponente. Ele não tem ninguém à altura dele que seja páreo para o nosso Deus. Existia até uma adivinhação, irmãos, dentre esse pessoal antigo, agricultores, minha avó, meu pai sabe disso, que dizia assim, Deus pode tudo, não pode, pode, Deus sabe tudo, sabe. Agora me diga, Deus vê tudo, vê. O que é que Deus não pode ver? Talvez não seja bem correto isso. Na verdade, a intenção de dizer isso aí é só para simplificar. O que Deus não pode ver é outro Deus. Na verdade, ele vê o Deus Filho. Mas a ideia dessa, eu entendo que a ideia dessa brincadeira é mostrar a grandeza de Deus, que Deus também, como o Romualdo disse, não tem páreo. Não tem ninguém que seja páreo para ele. O diabo que um dia tu serviu é um pobre. É um cachorro na coleira. Ele só foi aonde Deus deixou. Mas Deus puxou a corrente. Mas se tu se esquecer disso, a coisa volta. E volta pior. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Devemos ouvir pessoas que são usadas por Deus, que faz com que a palavra frutifique. E ao pregar a palavra só tem uma preocupação, não mentir para você. Vai saber até que a palavra vai machucar, vai ferir, mas é o evangelho que sangra, é o evangelho que confronta, é o evangelho que salva, que cura, que liberta, é o evangelho que massacra a gente, que discerne pensamentos, que discerne a intenção dos corações. Porque o Deus dele é aquele que discerne corações, é aquele que visita pensamentos. Ele sabe o que eu preciso, sabe o que você precisa. Eu preciso de uma casa, não estou falando disso. Você precisa se despir do velho homem e se revestir do novo homem. Porque a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram. Não podemos ficar no passado, nossos pecados. Não podemos negligenciar tamanha salvação se continuarmos pecando, mentindo, enganando, sendo desonestos, sendo caluniadores, covardes, mentirosos, adúlteros, ladrões. E quem é de Deus tem que ouvir isso. É isso que ele tem que ouvir. É isso que temos que ouvir. Quem não é de Deus não ouve isso. Seleciona a dedo as mensagens. Essa não. Esse pastor é muito duro. Esse pastor, ele é não sei o quê. Converter, demônio. Quem nós viemos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus não nos ouve. Eu fico tranquilo com relação a isso.
Quando alguém nega a Bíblia, nega os ensinamentos bíblicos, não está me negando, não. Eu não estou nem aí. Você pensa que eu estou nem aí, é? Quantas fotos vocês tiraram de mim aqui? Quantas... Eu, Romualdo, quantos lugares temos para pregar? Hã? Quantos convites temos para pregar? Aí alguém vem me dizer que esse crescimento de igreja, esse estrondoso inchaço da igreja, que ela não cresceu, de templos, é de Deus? É de Deus? Nunca vi ter tanto crente corrupto em Riachão. Prostitutos assumindo púlpitos. Ladrão roubando irmão. Tomando a mulher dos outros. Eu me lembrei agora de Junho Trovão. Eu vou falar, papai. Eu vou falar, papai, vou falar. Em Riachão, é comum a mentira entre os crentes. Os celulares é abarrotados de pornografia. As suas conversas mundanas. O seu jeito de falar, de vestir, de andar é mundano. São traiçoeiros, caluniadores, bisbilhoteiros. Por quê? Por quê? Porque estão fazendo a vontade do seu pai. Quem é seu pai? Aquele que opera por trás do seu falso pastor. O anticristo. Que deixa você ficar dentro da igrejinha aí, quietinho, no seu pecado, e ele não toca por causa do seu dízimo. Dessa forma, reconheceremos o espírito da verdade, o espírito do erro. Se realmente nós nos convertemos, e eu creio nisso, nunca mais tornaremos a dar ouvidos a espíritos enganadores, a prostitutos da fé, a corruptos da fé, a mercenários da fé. Ache ruim quem achar. Só devemos a um único Senhor, aquele que há de vir para julgar vivos e mortos. Aquele que o texto bíblico diz que todo joelho se dobrará, toda criatura, todo ser vivente confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Messias, o Evangelho é dEle, a igreja é dEle, as ovelhas é dEle, e tudo que falamos tem que proceder dEle, e tudo que fazemos tem que vir dEle, porque senão não tem salvação, não tem Evangelho, tem falsidade, tem corrupção, e tem o espírito do anticristo agindo também em nós. Quem não vem de Deus não nos ouve. Que isso fique na mente de vocês, para vocês verem quem está com o espírito do engano e o espírito da verdade. Mas nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Não é a igreja congregacional, não. Entenda. Não é ouvir a mim, não. Não é ouvir a Romualdo, não. Nem a igreja A, nem a igreja B, não. É ouvir o que vem daqui. Corretamente o que vem de Deus. Nua e crua do jeito que é. Porque o evangelho é simples. É o diabo que complica. Conhecendo a intenção do coração dos pecadores, é ele que complica. Ele que deturpa.
Ele que engana, ele que mente, ele que distorce, aquele mentiroso que desde que mundo é mundo, ele nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira, e tem muitos filhos que andam mentindo. Irmãos, que Deus, na pessoa do amado Filho Jesus, nosso Senhor, aleluia, Ele possa imperar, reinar em nossos corações, destronar através do seu Santo Espírito, que a Bíblia diz que está em nós, tudo que é pecado, tudo que nos afasta de Deus, todo engano, toda mazela, inclusive também as enfermidades, de uma vez por todas, em o nome de Jesus, que tudo seja destruído, que tudo seja aniquilado, no poder santo de Jesus em nossas vidas, que nós possamos nos curvar diante do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pai Criador, ao qual devemos honra, glória e louvores, inclusive a nossa vida. Obrigado por ter me ouvido, em nome de Jesus, e amém.